Vamos falar hoje sobre o SCR, Sistema de Crédito Brasileiro. Por que esse tema é importante? Qual a relevância dele? O que existe de soluções para quem está passando por esse problema de ter uma anotação lá dentro que está trazendo um prejuízo? Então veja bem, por que eu tenho essa previsão de anotação do SCR? Para concessão de crédito responsável. Em que sentido? Imagina que você é empresário e pegou, por exemplo, R$1 milhão, tá? Dentro do Banco do Brasil. Por regulamentação da Lei 4565 de 64, o banco não pode conceder mais que 20% do faturamento líquido de uma empresa como crédito para ela, sob pena de responsabilização. Que tipo de responsabilização? O banco que entra posteriormente ao endividamento aqui de forma irregular, ele pode ser compelido a não cobrar enquanto o primeiro não for adimplido. Então, quando você pegou no Banco do Brasil, você está indo no Itaú e falando assim, ó, eu quero pegar 1,8 milhão para um projeto, tá? Um capital de giro. O Banco Itaú vai olhar o SCR dentro do Banco Central e vai ver que você já tem 1 milhão de endividamento tomado. Então ele vai fazer uma análise, ele é obrigado a fazer isso, muito embora não faça, e vai ver se você tem capacidade de pagamento em acordo com a lei. Pode ser que ele te responda, ó, por você ter tomado 1 milhão e em acordo com o que você me provou, eu tenho condições de te liberar mais 650 mil. Tá? Então, basicamente, ele tem essa função, que é para não permitir que os bancos concedam crédito irresponsável. Qual que é o objetivo? O objetivo maior dessa regulamentação é tornar público, né? Tornar público qual é o endividamento. Muito embora eu não possa acessar esse sistema aleatoriamente, eu tenho que entrar no site do Banco Central. Se for pessoa física é uma maneira de cadastrar, pessoa jurídica de outra maneira. Então, as instituições, elas vão fazer essa coleta de dados aqui. E você também pode, do outro lado, como empresário, também buscar esses dados. Lá dentro vão ter alguns códigos. O que esse código vai dizer? A natureza da operação. Em que sentido? Se eu estou pegando um empréstimo ou um financiamento, que são coisas distintas, se é um capital de giro, se é uma utilização de cheque especial, se é uma utilização de conta garantida, se eu negociei, por exemplo, eu tinha uma dívida lá alta no cheque especial, superado 30 dias, o banco é obrigado a converter em outro tipo de crédito. Então, eu estou negociando para pagar mais barato. Ou se eu fiz uma renegociação, que é algo totalmente diferente. Renegociação geralmente é o quê? É o banco dizendo, ó, você não conseguiu me pagar, você está inadimplente comigo e eu vou englobar o teu endividamento comigo e te conceder aqui um parcelamento. Isso aqui é extremamente prejudicial. Então, se você propriamente ou um terceiro não está no Serasa nem no SPC e pediu a concessão de um crédito e o banco faz lá a princípio uma análise, ou você até é informado pelo teu gerente, olha, existe um crédito pré-aprovado, quer tomar o crédito? E posteriormente o banco te diz, o banco não aprovou, possivelmente, você tem uma anotação no SCR e nem sabe, tá? O que uma ação judicial, não contra o SCR em si, contra o Bacen, eu não estou dizendo isso, mas o que uma ação judicial que engloba 10 anos de análise do endividamento do cliente pode ajudar a beneficiar? Raciocina comigo. Eu tenho dentro de uma ação revisional de 10 anos, N fatores que podem ser impugnados. Exemplo, o contrato não previa taxa de juro, ou o contrato previa uma taxa de juro A e o banco me cobrou B. Ou a taxa de juro do banco está prevista, está sendo cobrada, mas em desacordo com o meu perfil. Tá? Imagine isso sendo feito em 10 anos e um cliente que estava operando com cheque especial, conta garantida, desconto de títulos, capital de giro. Quando você começa a fazer a auditoria disso tudo, você vai fazendo o quê? Ele está aqui com o endividamento em alta, você vai começando, como essa ampulheta aqui, ó.
Tá vendo essa areia caindo? É o que ocorre dentro de uma revisão de ação de banco. Eu vou fazer com que aqueles grãos ali, eles comecem a retornar para esse cliente, na conta dele. Automaticamente eu posso baixar o endividamento dele ou até torná-lo credor. Ah, Donato, isso não acontece. Não acontece porque você não sabe fazer. Então presta atenção aqui, ó. Se o teu cliente está com uma anotação, quando você o recebe para atuar judicialmente, vamos supor que aqui ele tem uma anotação de 12 milhões de reais. Você pega o SCR dele e está lá Itaú, Bradesco, Santander, um exemplo, tá? Somando esses bancos, ele tem um endividamento de 12 milhões. Um determinado banco desse colocou ele, por exemplo, o Santander, como renegociador de uma dívida, o que é extremamente prejudicial, como eu falei, porque muda todo o cenário aqui econômico da empresa. E você consegue demonstrar isso, após essas demonstrações, a formação desse processo, o que vai ocorrer? Você vai poder manusear então, aí a gente vai fazer aqui uma interpretação, tá? Só vou fazer aqui um parênteses. O SCR pode ser desanotado por falta de notificação. Pera lá, colocaram o meu nome e eu nem imaginava, eu não fui cientificado, e não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando de algo muito mais aprofundado. Mas eu também posso dizer, ó, veja bem, após as minhas demandas judiciais, o devido processo formado, tudo isso aqui se tornar confesso ou incontroverso, que é o que o banco realmente fez, o banco sabe que errou, está na parte da perícia comprovado, eu vou fazer o quê? Ó, pera lá, eu quero que o meu SCR mude. Então eu vou pedir, por exemplo, o meu endividamento não é de 12 milhões, ele deveria estar em 3 milhões 650, um exemplo. E justamente aquele banco que me colocou como renegociador, muitas vezes eu vou apontar para ele que eu sou um credor dele. Então imagina que nesse caso aqui o Santander fez uma renegociação de 2 milhões e 100 mil. Após a tua revisão, você fala, não, eu não devo 2 milhões e 100 para você. Eu sou credor de 150 mil reais. Automaticamente é obrigatório a demanda judicial converter para isso. Então o teu SCR vai ser reescrito com dívida muito menor, aquele código que te prejudica da renegociação vai ser anulado, ele vai ser retirado. E aí o que ocorre? Você volta a ser um cliente em potencial para o mercado financeiro. Aquele cliente que não conseguia mais crédito, ele volta sim a ter créditos. Porque se ele já tinha um endividamento de 12 milhões, que os bancos já analisavam que era a capacidade de pagamento dele, e eu coloco ele como devedor de 3 milhões e 650, eu abro para ele uma margem aqui significativa para ele poder pegar novos empréstimos em bancos. O que eu quero dizer nesse vídeo é que eu não posso olhar só o SCR sob o prisma de ser anotado ou não de forma correta. Existe uma gama e uma infinidade de assuntos que podem ser tratados. Inclusive, se você é um cliente desse patamar, ou se você é um advogado que atende um cliente nesse patamar, você pode também desenvolver o que aqui, ó, a responsabilidade civil. Então, tudo que eu conseguir provar que o meu cliente perdeu de oportunidade, tudo que ele deixou de fomentar, ou, por exemplo, tudo que ele teve de prejuízo, pode ser transformado em indenização. Lógico que é um trabalho extremamente técnico e muito difícil de ser implementado, mas ele é possível sim, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é uma mensagem, uma visão diferenciada de como atuar nesse setor. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, colabore aí para que o nosso canal possa aumentar o público. Ele é de extremo interesse e relevância para todos nós brasileiros.